Falando sobre mais um grande técnico da história e uma seleção notável, vou falar não apenas do técnico, mas principalmente do time que ele montou. Ele foi responsável por montar a mais fabulosa seleção de futebol de todos os tempos. Você pode até falar do Brasil de 82, você pode falar da Hungria de 54, que foi um grande time também. Você pode falar da Holanda, que eu estou com a camisa aqui, de 74. Mais um time que tinha 5 camisas 10. Não dá pra gente deixar de fora, não é mesmo? Bem, gente, hoje vim falar para vocês a respeito do Brasil de 1970. O Brasil do tricampeonato lá no México. O Brasil que vinha já de algum tempo com problemas, né? O Brasil tinha feito uma Copa de 66 muito confusa, péssima inclusive. Vários jogadores convocados, foram quase 50 jogadores convocados para uma Copa do Mundo. Cortes, foram 3 ou 4 seleções montadas, enfim. Muita confusão na época. A CBD na época, né, que era a Confederação Brasileira de Desportos, não conseguia encaixar um plano de seleção de fato, né? Contratou depois o jornalista, grande jornalista, das pessoas mais fantásticas que esse mundo jornalístico já teve, que foi o grande João Saldanha. O Saldanha que fez suas feras, né? As feras do Saldanha, né? Ele tinha os seus 11 jogadores. Logo que ele chegou, ele falou: meu time é fulano, beltrano, ciclano, escalou do goleiro ao ponta esquerda. Porém, o Saldanha não teve vida tão longa. Logo entrou em seu lugar Mário Jorge Lobo Zagallo. O Zagallo mesmo, que tinha sido jogador das Copas de 58 e 62. E foi campeão nas duas. E o Zagallo, é uma coisa curiosa, né, que todo mundo sabe que o Zagallo é aficionado número 13. O Zagallo é um cara que acredita muito na sorte, né? E realmente o Zagallo é um cara muito sortudo, além da competência dele, é claro. O Zagallo em 58 era reserva do Pepe. O Pepe, às vésperas da Copa do Mundo, quebrou sua perna esquerda. Não pôde ir para a Copa, o Zagallo acabou indo e sendo campeão. Em 62, de novo, o Zagallo reserva. E adivinha o que aconteceu com o Pepe? De novo se contundiu. E vai o Zagallo e de novo é campeão mundial. É impressionante a sorte do Zagallo. Chega em 1970, às vésperas de uma Copa do Mundo, o João Saldanha sai. E entra o Zagallo e consegue formar a mais fabulosa seleção de todos os tempos. E eu falei dos 5 camisas 10 e eu vou explicar para vocês aqui na prancheta. Esse era o time que Mário Jorge Lobo Zagallo escalou para ganhar a Copa do Mundo e fazer história, vencendo 7 jogos em 7 e sendo campeão por aclamação e sem sombra de dúvidas. O Brasil que tinha no gol o Félix foi goleiro do Fluminense, né? Você imagina, né? O Félix, ele não era unanimidade do time, né? Muitos falavam que nessa época o Manga era melhor, o Leão, que estava surgindo na época no Palmeiras, tinha 16 para 17 anos, todo mundo queria o Leão como titular da seleção. Os paulistas queriam o Leão, os cariocas queriam o Manga. Mas quem acabou sendo foi o Félix. O Félix não consegue ser unanimidade nem no próprio Fluminense. Se você perguntar para todos os tricolores quem é o maior goleiro da história do Fluminense, eu garanto para você que a grande maioria vai falar que é o Castilho. Depois viria o Félix. Lateral direita, Carlos Alberto Torres. Para mim, o maior lateral direito da história. Você que viu meu vídeo sobre os 11 melhores jogadores de todos os tempos, vou deixar o link na descrição para quem não viu e para quem viu para ver de novo. Carlos Alberto Torres é o meu lateral direito. Na zaga, Brito, zagueiro macho, zagueiro que baixava a burdoada com vontade. Zagueiro do Vasco. E na época da seleção brasileira, que teve uma grande campanha. Não foi dos mais violentos em Copa do Mundo, pelo contrário, acabou se envolvendo pelo clima técnico dessa equipe e acabou sendo também uma firmeza na zaga, sem tanta violência. Piazza, que era volante,
e na Copa do Mundo foi deslocado para jogar como zagueiro. O Brasil na época tinha grandes zagueiros. Roberto Dias, por exemplo, era um jogador que poderia ter jogado essa Copa do Mundo, mas o Zagallo optou pelo Piazza, que era zagueiro da equipe do Cruzeiro, campeã da Libertadores de 76, posteriormente seria campeão da Libertadores de 76, e que nessa época o Piazza era apenas um jovem jogador que despontava no futebol brasileiro. Na lateral esquerda, o maior lateral esquerdo da história do Grêmio, meu time do coração, o Everaldo, bandeira gremista, lateral que não era de tanta técnica, lateral destro que jogava pelo lado esquerdo, muita marcação, muito forte, realmente uma barreira desse lado, ajudou muito o Piazza na parte defensiva. Volante, Clodoaldo Tavares, craque, não tem mais nem o que falar a respeito desse cara. Ele era craque mesmo, faz uma das mais bonitas jogadas que um meio-campista faz numa Copa do Mundo, na final contra a Itália. Ele acabou driblando 5 jogadores da Itália e ninguém conseguia tirar a bola dele, impressionante. E detalhe, driblou no campo de defesa. Depois, na sequência das jogadas, saiu o 4º gol do Brasil, o gol do título, do Carlos Alberto. Sabe quem é esse camisa 8 aqui? É um grande comentarista do futebol nacional atualmente, na Rádio Tupi, Gerson Canhotinha de Ouro, ele mesmo. O Canhotinha que ficou fora da minha seleção dos melhores de todos os tempos, depois me deu até pesadelo. Eu fiquei pensando, gente, como é que eu não consegui arrumar um lugar pro Gerson naquele time? O Gerson era um jogador que tinha um passe milimétrico, um jogador altamente técnico. Tinha como grande dificuldade a parte física, não era um jogador de tanta velocidade, mas completava toda a falta que ele tinha física com a técnica apuradíssima. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, do Botafogo, do Fluminense, principalmente do Botafogo, já no final de carreira do Fluminense e também do São Paulo Futebol Clube, Gerson Canhotinha de Ouro. No ataque, Jairzinho, olha o Botafogo aí de novo aparecendo, Botafogo que sempre ganhou Copa pro Brasil, pelo menos as 3 primeiras. Jairzinho, que era também camisa 10 do Botafogo e que aqui joga como atacante. E aqui o primeiro camisa 10 foi o Gerson, tá? Que eu esqueci de citar. O segundo camisa 10, esse cara aqui, o Jairzinho, furacão da Copa, marcou gols em todas as Copas, em todos os jogos da Copa do Mundo que disputou. É o único jogador que tem esse recorde. Nenhum outro marcou gols em todas as Copas do Mundo como o Jairzinho marcou. Camisa 10, Pelé. Não precisa falar mais nada, né? Na ponta esquerda, quem estava aqui? O grande amigo do Gerson, né? O Orelha, grande Rivelino, Roberto Rivelino, jogador histórico da equipe do Corinthians, nunca ganhou um título pelo Corinthians, mas conseguiu ser um dos principais jogadores da história do time de Parque São Jorge e fez parte também da máquina tricolor em 76, se eu não me engano, que acabou sendo 3º colocado no Campeonato Brasileiro e que papou todos os títulos possíveis e imagináveis carioca na década de 70. Era o grande time carioca da década de 70, o Fluminense, a máquina tricolor, na época do Roberto Horta, né, que era o presidente. E aqui no lado esquerdo, aqui jogando como centroavante, o Tostão, outro camisa 10. Camisa 10, meia de ligação na equipe do Cruzeiro. O Tostão foi adaptado como centroavante por causa de um problema físico. O Idecucci, que eu falo no vídeo a respeito da Hungria de 54, que por causa de limitações físicas foi puxado para o meio do campo, aconteceu o contrário com o Tostão. Exatamente por causa de ele ter um problema do lado esquerdo da visão, ele tomou uma bolada e acabou tendo um descolamento de retina, foi realocado no ataque da seleção brasileira. Por quê? Porque ele jogava de costas, ou seja, sempre de frente para a bola, ele não precisava dar o passe para o lado, sempre para frente, então a alça de mira dele estava sempre no gol, e por ele ser um jogador gênio, craque também, a capacidade dele jogar aqui no ataque como camisa 9 também foi grandiosa. Ele que também faz uma das jogadas também mais impressionantes da história. No jogo lendário contra a equipe da Inglaterra, na Inglaterra que sempre faz jogos lendários, né? Os ingleses também, tudo para eles são os lendários, eles fazem os jogos lendários, mas sempre perdem. E quando ganham, como na Copa 66, ganham roubado.
Nesse jogo pela Copa de 70, a equipe do Brasil, com o Tostão acabou pegando uma bola e os zagueiros da Inglaterra, o Bob Moore, que era o capitão da época, principal jogador do mundo no sistema defensivo, na época lá do Beckenbauer, o Bob Moore sabia que o Tostão era cego, praticamente do lado de fora da visão periférica dele, do lado esquerdo. O que eles fizeram? Fecharam uma marcação em cima dele toda do lado direito, ou seja, tapando o local onde ele via. Tem uma jogada que ele faz contra a Inglaterra, né, no jogo, teve a lendária defesa do Gordon Banks, etc., que ele acaba pegando uma bola, fazendo toda a jogada pelo lado esquerdo sem enxergar absolutamente nada. Ele dribla 4 jogadores da Inglaterra sem ver, sem enxergar, apenas no tato. Tira o cruzamento com a perna direita, a bola para no Pelé, o Pelé dá o passe para o Jairzinho fuzila o Gordon Banks e o Brasil ganhou seu segundo jogo naquela Copa do Mundo. O Brasil ganhou todos os seus jogos. O Brasil ganhou de 4-1 da Tchecoslováquia, o Brasil ganhou de 1-0 da equipe da Inglaterra, 3-2 da Romênia, ainda na fase de grupos. Na fase de quartos de final, venceu o Peru por 4-2. Peru que era um time fortíssimo da época. Tinha o Cubillas, que era um dos principais jogadores do mundo, um dos principais da América do Sul também. Na semifinal, exorcizou o fantasma do Uruguai, vencendo o Uruguai de virada por 3-2, por 2-1, aliás. Não, foi 3-2 o jogo. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui na legenda aqui embaixo. E na final, ganhou da equipe da Itália pelo placar também de 4-1. E foram jogos que, quando o Brasil tomou o gol, o Brasil sempre virou o jogo. Sempre que o Brasil tomou pelo gol, ele conseguiu virar contra essas equipes. Me lembrei agora, foi 3-1 contra a equipe do Uruguai. Inclusive um jogo histórico aí com Rivelino e Gerson e Clodoaldo, que jogaram muito nesses jogos. Bem, gente, fica aí um pouquinho para vocês da história do Zagallo, um técnico competente e sortudo, e dizem que a sorte acompanha aqueles que trabalham. E o Zagallo, então, deve trabalhar pra caramba, porque ele é muito sortudo mesmo, e é um cara também que tem muita competência. O Zagallo, que agora, dia 9 de agosto, faz aniversário. Ele que fisicamente anda mal, sofreu uma cirurgia muito séria há um tempo atrás, realmente está com a saúde muito debilitada e aposentado do futebol. Que pena, o Zagallo é um cara que faz falta. Gostou do vídeo? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não gostou? Não posso fazer nada. Vocês vão ter que me engolir, como já disse o Mário Jorge Lobo Zagallo no final de uma Copa América em que ele venceu. Bem, gente, brincadeiras à parte, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal, dá aquela força para a gente poder continuar o nosso trabalho falando a respeito do futebol no Brasil, no mundo, futebol de hoje, de ontem e até do de amanhã também, falando sobre os meninos da base. Um abraço a todos e até a próxima!